aí, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a termoquímica e a entalpia. Então, vamos começar pela definição. Basicamente, a termoquímica é a área da química que estuda as relações entre a energia térmica e as reações químicas. Já a entalpia é uma propriedade termodinâmica que mede a energia total de um sistema. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a definição, vamos falar um pouquinho sobre o conceito? Bom, a termoquímica estuda como a energia térmica é transferida em reações químicas, incluindo absorção e liberação de calor. E isso nos permite entender como as reações químicas ocorrem e também como nós podemos controlá-las. Já a entalpia é uma medida da energia total de um sistema, incluindo a energia interna e a energia associada à pressão e volume. E é isso que nos permite calcular a variação de energia em reações químicas à pressão constante. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância desses dois conceitos. A termoquímica é fundamental para poder entender e controlar processos químicos, prever a espontaneidade de reações e calcular a energia envolvida. Isso é importante em muitas áreas, incluindo a indústria química, a biologia e também a engenharia. Bom, já a entalpia é importante porque permite calcular a variação de energia em reações químicas à pressão constante, prever a espontaneidade de reações e otimizar processos químicos e industriais, como dito anteriormente. Isso é fundamental para poder desenvolver novas tecnologias e também para processos mais eficientes. Bom, basicamente, a termoquímica e a entalpia são conceitos fundamentais na química, que nos permitem entender e controlar processos químicos, e também prever a espontaneidade de reações e calcular a energia envolvida, como nós dissemos anteriormente. Bom, a termoquímica estuda a transferência de energia térmica em reações químicas, enquanto a entalpia é uma medida da energia total de um sistema. Bom, e para finalizar é isso. Eu vou dar alguns exemplos de como a termoquímica ela pode ser usada no nosso dia a dia. A termoquímica ela é extremamente essencial para nós, principalmente em indústrias de veículos, indústria alimentícia e indústrias de eletrodoméstico. Um exemplo, nas indústrias de veículos como carros e moto, a termoquímica ela serve para que possamos entender e controlar as situações. Por exemplo, substâncias como etanol, biodiesel e gasolina são substâncias que podem ir a níveis altos de combustão, fazendo com que cause problemas. A termoquímica ela serve para estabilizar essas situações. Com ela, nós podemos entender o cálculo químico de como essas situações podem acontecer e podemos estabilizar tudo o que acontece durante a combustão e a queima de gasolina. Ela também, nesse tipo de situação, pode ser usada para que possamos encontrar uma forma mais sustentável de usar a gasolina, diminuindo a poluição e controlando a queima de gasolina para que também não gastamos tanto gasolina nessas situações. Já na indústria alimentícia, nós podemos usar a termoquímica como exemplo na combustão de gás do fogão. O gás é liberado, o fogo acende e esquenta a nossa panela para que possamos cozinhar os alimentos do nosso dia a dia. Já na geladeira e no ar-condicionado, a situação é inversa. O ambiente interno absorve todo o calor que está dentro dele e do lado de fora, deixando tudo que está dentro dele frio ou congelado. Já na indústria de objetos, a termoquímica ela pode ser usada na queima de elementos, para que possamos remontar e remoldar elementos como vidro e aço, transformando nas coisas que conhecemos hoje em dia da forma como a gente quiser. Já na ciência e na tecnologia, a termoquímica nos ajuda a criar objetos como pilhas. A termoquímica ela pode nos ajudar a entender como a energia calórica se transforma em energia elétrica, nos ajudando a criar objetos como esses. Já na ciência, na parte medicinal, a termoquímica ela pode nos ajudar a pasteurizar ou esquentar substâncias para que se transformem em elementos como remédio ou ervas medicinais para que usamos no dia a dia para melhorar. E também com tudo isso, nós podemos dizer que a termoquímica também está presente em reações controladas para controlar a poluição do nosso planeta. Contudo, podemos dizer que a termoquímica é extremamente essencial para o nosso dia a dia e sim para a nossa sociedade.
mostrando o quanto ela é importante e como usamos ela no nosso dia a dia. E aí está exemplos de como a termoquímica é usada na nossa sociedade e no nosso dia a dia. Bom, a variação de entalpia, representada por ΔH, mostra a quantidade de calor trocada em uma reação química sob pressão constante. Ela é calculada pela diferença entre entalpia dos reagentes e dos produtos. Quando o ΔH é negativo, ele é exotérmico, pois libera energia. Quando é positivo, é endotérmico, pois absorve energia. Bom, a lei de Hess afirma a variação da entalpia em uma reação. Depende apenas do estado inicial e final, não do caminho percorrido. Isso significa que, mesmo que uma reação química ocorra em várias etapas, a soma das entalpias dessas etapas será igual à entalpia total da reação global. A variação da entalpia depende do início e do fim, não do caminho. Se inverter a reação, troca o sinal do ΔH. Se multiplicar a reação, multiplica o ΔH. Um exemplo, somar duas reações conhecidas para achar o ΔH da terceira. Aqui nos exemplos nós temos duas reações experimentais conhecidas, o C mais o O2, formando assim o CO2. Explicando, no primeiro passo nós temos o C mais meio O2, que é igual ao CO, tendo ΔH igual a menos 110 kJ. No 2, nós temos o CO mais o meio O2, que fica igual a CO2, tendo ΔH de menos 283 kJ. No caso da soma, nós temos o C mais o O2, que é igual a CO2, tendo H de menos 110 kJ, mais menos 283 kJ, tendo uma força total de menos 393 kJ. Bom dia, eu sou a Heloísa e agora eu vou mostrar para vocês um exercício prático da entalpia. Vou mostrar como faz o cálculo da variação de entalpia de uma reação e eu vou usar como exemplo a combustão do metano. Aqui na fórmula geral, nós temos o ΔH, que é igual à soma de ΔH de formação dos produtos, menos a soma de ΔH de formação dos reagentes. Bom, aqui embaixo nós temos a reação da combustão de metano. CH4 gasoso mais 2O2 gasoso produz dióxido de carbono gasoso mais 2H, 2O líquido. Esses estados gasoso e líquido importam porque a entalpia de formação depende do estado físico. Aqui nós temos os valores de entalpia de formação, que são geralmente em 25 graus Celsius, porque é o padrão da temperatura. Aqui nós temos o CH4 igual a menos 74,8 kJ por mol, O2 igual a zero, porque é um elemento simples no estado padrão, dióxido de carbono igual a menos 393,5 kJ por mol. H2, o líquido igual a menos 285,8 kJ por mol. Agora, substituindo os valores na fórmula, ficaria assim: ΔH igual a menos 393,5 mais 2 vezes menos 285,8 menos, entre parênteses, menos 74,8 mais zero. Bom, primeiro, nós vamos pegar o 2 vezes menos 285,8, que dá menos 571,6. Agora, a gente soma os produtos, que é menos 393,5 somado com menos 571,6, que dá menos 975,1. Agora iremos fazer os reagentes, ficando então menos 975,1 menos, abre parêntese, menos 74,8, fecha parêntese. Lembrando que menos com menos vira mais. Então, é menos 975,1 mais 74,8. Ou seja, o resultado seria 890,3 kJ. Eu posso arredondar para menos 890 kJ também. Então, a conclusão é que ΔH negativo significa que a reação é exotérmica, ou seja, ela libera o calor. É por isso que quando o metano queima no fogão, a chama esquenta a panela.
Se desse positivo, seria endotérmico, ou seja, absorveria o calor. Bom, hoje vimos como calcular a termoquímica em entalpia e também vimos que a termoquímica estuda a troca de energia durante as reações químicas e que a entalpia mede essa troca sobre uma pressão constante. Assim, podemos classificar se uma reação é endotérmica ou exotérmica. Bom, esses conceitos eles estão no nosso dia a dia, desde a combustão dos combustíveis fósseis até o metabolismo do nosso corpo. E eles são fundamentais para a gente poder entender como funciona os processos tecnológicos, os processos industriais e naturais. E essa foi a aula de hoje e obrigado pela sua atenção.